Olá, estudantes. Eu estou aqui para gravar a nossa segunda videoaula. Essa é uma videoaula mais curta, onde meu objetivo aqui será complementar aquilo que foi tratado na aula síncrona dessa semana, focando aqui o debate em torno do texto de referência da nossa aula. Recuperando aí para todo mundo, o texto de referência que serviu de orientação para o debate durante a nossa aula foi um artigo publicado na Revista Brasileira de Ciência do Esporte, cujo título é Atividade Física e Saúde, onde está e quem é o sujeito dessa relação. Texto esse produzido pela professora Yara Carvalho, professora da USP, vinculada à área de Educação Física. Apenas para relembrá-los, nós tratamos basicamente de todo o texto, né? Ficou faltando aí a parte final do texto, e é essa parte final que eu trago para essa videoaula, para que a gente possa concluir a nossa abordagem acerca deste texto. Para quem ainda não leu, recomendo a leitura, né? Para quem já leu, é sempre bom fazer uma releitura a partir das discussões que a gente teve na nossa aula síncrona, né? E vamos ter, espero suscitar a partir da minha apresentação aqui. Mas a parte final do texto, ela traz esse subtítulo: Educação Física e Saúde, repensando o sujeito. Lembra vocês que qual é a provocação da professora? A professora ela busca nos instigar a pensar quem é o sujeito dessa relação atividade física e saúde, né? Onde está localizado o sujeito dessa relação atividade física e saúde, e por fim, que aí é a discussão que ela traz aqui, qual é o significado atribuído a esse sujeito no âmbito dessa relação atividade física e saúde. O que eu vou fazer aqui com vocês é basicamente trazer textualmente algumas perguntas que a professora nos coloca nessa parte final do texto. Algumas perguntas que ela nos traz no sentido de tentar problematizar essa relação educação física e saúde e nos obrigar ou nos instigar a pensar sobre quem é o sujeito dessa relação e como ele se comporta. Além disso, no último slide eu trago aí não uma questão, né, mas uma reflexão da professora e novamente eu recorro ao texto original. Importante, antes que eu entre aqui nas questões, fazer a leitura e fazer uma reflexão com vocês, relembrar, isso foi dito na nossa aula síncrona, nós estamos falando de um texto que foi escrito ainda em 2001, então é óbvio que algumas reflexões, algumas perguntas, algumas problematizações que a professora traz nesse texto, elas podem parecer um tanto quanto defasadas, carecendo de atualização, mas isso compete a nós que estamos aqui envolvidos nessa disciplina realizar esse processo de atualização. Nós não podemos cobrar a autora por isso, uma vez que a análise dela está restrita àquele tempo no qual ela desenvolveu esse texto. Então, algumas primeiras perguntas que ela vai nos provocar, né? Se de fato a saúde é tema, área de pesquisa e de intervenção que diz respeito à educação física, por sua vez, campo de atuação e investigação, como se explica que o profissional de educação física não trabalhe, por exemplo, nos serviços de saúde voltados para o coletivo da população? Então, essa é uma pergunta importante, sobretudo para essa disciplina, porque normalmente um espaço no qual o profissional de educação física poderia se inserir relacionado à área da saúde e no atendimento da população em geral, seria no âmbito das políticas de saúde, no âmbito das políticas públicas voltadas para a área de saúde, né? Seria no âmbito do Sistema Único de Saúde. E, de fato, especialmente naquele momento que a professora escreve o texto, nós não víamos muito presente o profissional de educação física nesse tipo de atendimento, nessas políticas, né? Por mais que a gente se insira, se coloque na área de saúde, a nossa ausência nesse espaço, nessas políticas, denotava, digamos aí, uma desvalorização da área, uma falta de reconhecimento da nossa área por parte dos outros profissionais que compõem um atendimento multidisciplinar no âmbito da saúde. Isso teve mudanças, né, de 2001 para cá. Alguns estados, alguns municípios
nós já identificamos a realização de concursos que incorporam o profissional de educação física ao Programa Saúde da Família, ao Sistema Único de Saúde. Mas, por exemplo, essa ainda é a realidade de muitos locais no Brasil, no caso, em particular, o Distrito Federal, que nunca realizou um concurso na área de saúde voltado a profissionais de educação física. Então isso nos obriga a pensar o porquê desse não reconhecimento. Isso está diretamente atrelado à nossa formação, à nossa atuação profissional, né? Então quem é esse sujeito que habita a educação física e que não se faz reconhecido, por exemplo, no campo das políticas de saúde? Então isso é uma reflexão importante que a autora nos coloca, nos provoca a fazer. Uma outra provocação dessa autora, e que está diretamente também relacionado ao foco dessa disciplina, no caso as políticas públicas, é como se explica a educação física não ser uma questão fundamental nas políticas sociais, né? Então se a gente olha lá o foco das políticas sociais, que são os direitos sociais, nós vamos localizar eles lá no artigo 6º, educação, saúde, segurança, o lazer. O esporte vai vir mais adiante, né, enquanto um direito individual, no artigo 217. A educação física é um componente curricular, mas que dialoga com algum desses direitos, com algumas dessas áreas, né? É um componente curricular e é uma área de atuação também, né? Mas atua diretamente com o lazer, atua diretamente com o esporte. Mas quando a gente olha para o rol das políticas públicas, o que a gente vai ver é que essas áreas, e consequentemente a própria educação física que dialoga com essas áreas, são tratadas como algo de menor importância, como algo secundário, né? O porquê disso? Essa é uma outra reflexão que a professora nos provoca a fazer. Eu não quero me aprofundar porque essa reflexão é algo que, de alguma forma, a gente vai tratar mais adiante na nossa disciplina. Há um contexto mais abrangente, que aí é em termos comparativos, né? Se a gente começa a comparar a área do esporte, a área do lazer, com outras áreas que devem ser abrigadas pelas políticas sociais, dado o caráter de precariedade da vida de boa parte da população brasileira, né? Dado o acentuado grau de desigualdade social da sociedade brasileira, a gente vai ver que é de se esperar mesmo que esporte e lazer ocupe um lugar secundário em relação a outros direitos mais básicos, né, de necessidade primária. Mas há também reflexões necessárias a se fazer em relação ao interior da nossa área, né? Talvez a gente não se coloque aí como algo fundamental, porque não trate o tema das políticas sociais, dos direitos sociais, como algo fundamental no âmbito da nossa formação e não vislumbre esse campo como um campo de atuação possível, né? Então são algumas reflexões que nós também precisamos fazer ao longo dessa disciplina. E aí ela traz uma provocação, algo que também carece de uma atualização, mas que ainda tem uma base no real. Ela vai falar como se explica o profissional específico reproduzir uma imagem de si tão reduzida ao praticante de exercícios, né? Ao boa vida, ela coloca aqui entre aspas, ao que não lê, não escreve, não sabe falar. Infelizmente, esse é um estereótipo que, por mais que a gente negue e às vezes se incomode com ele, ainda perdura muito no senso comum, né? As pessoas ainda têm um pouco dessa visão. Isso, claro, foi sendo quebrado, né? Existe já um reconhecimento também na nossa profissão, mas ainda existe resquícios desse estereótipo, né? E a gente vê isso tanto no âmbito do mercado profissional liberal, mas também no âmbito da escola, né? Uma vez que a gente tem aqui alunos tanto do bacharelado de licenciatura, é importante dizer que esses estereótipos, essa desvalorização do profissional de educação física, perpassa ambos campos de trabalho, aí, né? Tanto a escola quanto outros campos fora da escola, de atuação profissional. Mas o que ela nos está nos provocando é que muitas vezes nós reproduzimos esse estereótipo, nós mesmos confirmamos e levamos adiante um discurso que reproduz essa visão, né, na sociedade. Em parte, ela vai dizer, o que ela de alguma forma me parece querer provocar em nós, profissionais de educação física, é que se deve à forma como nós tratamos determinados conteúdos no âmbito da nossa formação profissional, né? Então, a forma, digamos, às vezes superficial, simplista, reducionista, ou a falta de diálogo com outros campos de saberes com os quais nós tratamos, por exemplo, conteúdos como a saúde, o esporte, o lazer, acabam se traduzindo nessa imagem caricata,
tá? Avançando agora para algumas perguntas que eu diria de âmbito mais geral, que não são reflexões e provocações meramente restritas ao âmbito da educação física, a professora vai nos fazer outras perguntas, né? Então, vivemos em uma sociedade dominada pelo fascínio de corpos repartidos pela fama e riqueza e pela exclusão de corpos condenados pela pobreza ou que não coincide com os modelos. Isso é saúde? É a pergunta que ela nos traz. Podemos falar em saúde diante desse cenário, diante desse quadro? Isso tem a ver com algo que a gente discutiu ao longo da nossa aula síncrona, que é pensar a saúde não restrita, circunscrita a uma compreensão simplificada ou uma compreensão resumida da saúde enquanto ausência de doença. Isso tem a ver com aquilo que a gente falava, ó, a saúde ela precisa ser conjugada a outros determinantes sociais. Né? O que é saúde? Lembra que a gente falava, ó, saúde tem a ver com a capacidade de escolhas, com a capacidade de opções de vida. Isso está determinado por uma série de condicionalidades sociais, por exemplo, acesso à moradia, acesso a trabalho e renda, acesso à educação. Né? Então, saúde também está relacionada a esses campos. Então, de um lado, ela está dizendo, ó, quando a gente fala de corpo, o corpo também precisa ser algo pensado diante dessas determinações sociais. Né? A gente precisa ter uma compreensão mais ampla de corpo. E essa compreensão mais ampla de corpo está diretamente atrelada também a essa compreensão mais ampla de saúde. E aqui ela destaca um dado trágico da realidade brasileira, que é a questão da desigualdade social. O fato da gente ter uma sociedade onde boa parte dela sobrevive em condições desumanas. Né? É possível falar de saúde aí? Né? Esses corpos que estão condenados à pobreza podem vir a ter saúde tão somente restrito a essa relação atividade física e saúde? Né? É o acesso à prática de atividade física, exercícios físicos, que vão garantir saúde a esse conjunto da população? Me parece bastante reducionista pensar isso. Talvez até ingênuo pensar isso. Né? Por fim, aí já não uma pergunta, não uma questão, mas a professora vai colocar alguns posicionamentos sobre o qual também cabe a todos nós refletirmos. Os problemas que o homem contemporâneo enfrenta estão relacionados à dificuldade de viver de forma plena e autêntica, né? Conviver com a pluralidade dos estilos de vida e com as diferenças, não dominando o outro por considerá-lo um sinal de inferioridade. É compromisso fundamental para a construção das relações éticas e saudáveis. Então, ou seja, se nós queremos ser um profissional que atua no campo da saúde, que tem uma compreensão mais ampla da saúde e que quer ter uma atuação ética, uma atuação qualificada, nós precisamos também, como é que eu vou dizer, não ser apenas melhores profissionais, melhores seres humanos. E nesse sentido, ser melhores seres humanos nos obriga a saber respeitar o diferente, a saber conviver com a pluralidade, a saber conviver com a diversidade. E me parece que, embora eu tenha dito que esse texto foi escrito lá em 2001 e por uma série de aspectos ele carece de algumas atualizações, não me parece que esse seja o caso dessa reflexão. Essa reflexão me parece talvez mais atual até do que era em 2001. Né? Nós vivemos um momento de dificuldade muito grande de conviver com o diferente, de conviver com o diverso, de conviver com a pluralidade. Né? Nós estamos vivendo uma sociedade que, na verdade, agride, ataca, ofende o diferente, aquilo que o que não concorda com a sua opinião, o que tem valores contrários ao seu. Isso não é bom em termos de sociedade, isso não é bom em termos de humanidade. E isso nos obriga a refletir sobre que profissional, mas que seres humanos nós queremos ser no âmbito dessa sociedade contemporânea. Então, finalizando por aqui. Na verdade, a ideia aqui foi, como eu falei, só complementar aquilo que a gente não pôde trabalhar lá na aula síncrona, por isso uma videoaula bastante curta, só para a gente fechar o texto, trazendo essa parte final que, embora muito pequena, no próprio texto, ela tem uma dimensão muito pequena, mas em termos de reflexão, traz reflexões bastante importantes
para pensarmos não só a relação atividade e saúde, mas pensarmos a nossa formação, a nossa atuação profissional, mas também pensarmos a nossa constituição enquanto seres humanos dentro dessa sociedade que habitamos e vivemos. Então, um abraço e até a próxima videoaula.